vai dar certo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agora sim está funcionando. Essa vez estava funcionando o microfone. Estão ouvindo bem? Então tá. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre o Livro dos Espíritos, que trata sobre a relação simpática e antipática entre os espíritos. Na realidade, a gente vendo isso aqui, a gente vai pensar assim que é só sobre os espíritos desencarnados. Mas, na realidade, todos nós somos espíritos. Só que estamos de passagem pela carne para nós sofrer as experiências da carne. Então, é um tema que serve tanto para os que estão encarnados, quanto para os que estão desencarnados. E é bom a gente ir aprendendo, porque, queira ou não queira, o nosso destino vai ser o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui apenas para passar por experiências, para passar para nossas expiações, pelas nossas provas, e depois vamos retornar para o mundo espiritual, levando a nossa bagagem de todo o aprendizado que nós tivemos aqui. Então nós vamos iniciar nosso trabalho, em primeiro lugar, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare nesse momento, que os bons espíritos que estão presentes aqui em nosso trabalho possam me dar a inspiração necessária para a exposição dessa noite. Geralmente, as pessoas simpatizam, as pessoas encarnadas aqui na Terra, simpatizam mais com os familiares ou com aqueles que têm os mesmos gostos e convergem pelas mesmas ideias. São aqueles que participam da mesma religião, do mesmo partido político, torcem para o mesmo time de futebol. Não podemos falar de futebol, né? Então tá bem. Vamos então. Mas, na realidade, mesmo entre aqueles que exercem essa união material, ainda existem aqueles que não são muito simpáticos. Então nós vamos ver, nesse nosso trabalho, no nosso próximo slide, alguns dos motivos que levam as pessoas a se tornar antipáticas. Primeiro, pessoas que gostam de fofocas e de falar dos outros. Quem é que gosta de fofoca? Ninguém gosta, né? Mas, infelizmente, existe muito disso. Principalmente hoje em dia, nas redes sociais, que nós temos os famosos fake news, e todo mundo diz o que quer, e muitas vezes inverdades, e prejudicando muitas pessoas através daquilo que dizem. Outro caso são as pessoas prepotentes, né? Ninguém gosta de pessoas que andam com o nariz empinado, pessoas exibidas. Normalmente as pessoas simples e humildes são as que atraem mais as pessoas. Por isso que Jesus já dizia, sede simples e humildes. Tá? Jesus pregava a humildade para todos. Depois temos pessoas falsas, hipócritas, e também não são muito gostosas. Né? Quem é que gosta de pessoa falsa? Tem pessoas que, na frente quando estão perto de nós, são nossos amigos, né? E quando estão nas costas, falam de nós. Então isso não é bom. Tem um escritor famoso, que se chama Suassuna, ele diz que até gosta que falem mal dele pelas costas, que daí ele não fica sabendo. Mas, infelizmente, existe sempre aquelas pessoas que vêm trazer, né, a fofoca. E a gente acaba sabendo que falaram de nós, e assim vão criando as inimizades. Né? A seguinte são as pessoas pegajosas. São aquelas pessoas que parecem chiclete, né, que grudam e não desgrudam mais. São parece até obsessores encarnados.
não deixo nem a pessoa respirar. Onde a gente vai, encontra essas pessoas, né? São as famosas pessoas chatas, né? Mas, infelizmente, nós temos que conviver com todos, porque todos somos irmãos. Estamos atualmente num nível, uns um pouco mais adiante, outros um nível um pouco mais atrás, mas um dia todos chegarão juntos no mesmo nível. Depois, tem as pessoas que reclamam de tudo. Reclamar é normal. Quando a gente não gosta de alguma coisa, tem que reclamar. Mas tem pessoas que estão sempre reclamando. Se está chovendo, reclamam porque está chovendo. Se para a chuva, reclamam porque não chove. Se convida para um almoço, eles dizem que a comida não presta, está sem sal. E assim por diante. Então, são pessoas que nunca estão contentes com a vida. Essas pessoas realmente vão ficando escanteadas, né? Ninguém gosta de pessoas assim. Temos também os inimigos de vidas passadas, que são aquelas pessoas que têm algumas pendências de vidas passadas e trazem aquele rancor para essa vida. Porque o ódio é uma coisa tão forte que ele ultrapassa a sepultura. Numa próxima encarnação, muitas pessoas trazem ainda aquele resquício de ódio que sente por alguém. E quando nós encontramos com nossos desafetos de vida passada, geralmente nós nos sentimos bem. Vocês já notaram que às vezes tem pessoas que nós nunca vimos na vida, e nós somos apresentados para essa pessoa e a gente sente um arrepio, ou sente alguma coisa que dá vontade de a gente sair de perto? Muitas vezes é por causa disso. Quando não existe um motivo, logicamente, né? Porque às vezes existe um motivo plausível, mas quando não existe nenhum motivo e é uma pessoa que a gente nunca tinha visto e é apresentada para essa pessoa, pode ser um inimigo de vidas passadas. Influências espirituais. Muitas vezes, esses mesmos espíritos malévolos que trazem desejo de vingança, quando nós vamos nos encontrar com aquela pessoa que ele gostaria de se vingar, que ele tem ódio dessa pessoa, eles transmitem esse pensamento para a gente e a gente passa a não gostar dessa pessoa também. Gratuitamente, né? Uma antipatia gratuita, e não se sabe por que a gente não gosta dessa pessoa. Muitas vezes é a aproximação dessas almas que não gostam daquela pessoa e não querem que a gente faça amizade com eles. Existem vários casos, né, para nós citar, mas eu vou deixar vocês relacionando mentalmente aí o que mais pode acontecer para a pessoa se sentir antipatizada. Agora nós vamos entrar no nosso livro dos Espíritos, na questão 291, onde Kardec perguntou para os Espíritos, além da simpatia real, devido à semelhança, e essa simpatia que nós falamos aqui no início, né, de pessoas que convivem no mesmo meio, pessoas que são familiares, que têm a mesma semelhança, que têm as mesmas ideias, os mesmos gostos. Há entre os espíritos afeições particulares? Eu quero dizer, será que existe entre os espíritos, lá no mundo espiritual, alguém que eles gostem mais do que outros? É isso que ele quis perguntar. E o que os espíritos responderam? Sim, como entre os homens. Mas quando o corpo está ausente, ou seja, quando desencarnou, o laço que une os espíritos é mais forte, pois ele não está mais exposto às vicissitudes das paixões. As paixões, normalmente, é o que nós sentimos pela vida material, pela matéria. Nós apaixonamos, às vezes, por uma pessoa porque é bonita, apaixonamos porque tem um corpo bonito, apaixonamos por uma casa que é tão linda. Lá não existe isso aí. Então, lá existe só o amor, o verdadeiro amor, que é o amor universal. E mesmo porque nós podemos dizer que aqui, enquanto estamos encarnados, nós amamos o nosso pai, amamos a nossa mãe, amamos os nossos filhos, né? Nossos irmãos, mas nós somos diversas encarnações. E numa próxima reencarnação, provavelmente nós não vamos estar entre esses nossos afetos da vida passada.
teremos outra mãe, outro pai, outros filhos. Então, vai ficando uma salada de fruta, né? Aqueles que nós amávamos na vida passada, nós vamos começar a amar outros que vão fazer parte da nossa família carnal numa próxima encarnação. E isso vai universalizando a simpatia entre os espíritos, formando isso que nós chamamos de amor universal, que é o amor entre todos. Esse amor que Jesus tanto pregava para nós. Amai os seus semelhantes, como a vós mesmos, ele dizia. Ele perguntou também se há ódio entre os espíritos. O que eles responderam? Sim, mas só entre os espíritos impuros. São eles que insuflam entre vós a inimizade e a discórdia. Então podemos ver que muitas vezes inimizades que ocorrem gratuitamente, inimizades sem um motivo justo, discórdias por troco de nada, pode ser influência dos espíritos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, eles disseram que os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Às vezes, até são eles que nos dirigem. Por isso, muitas vezes, praticamos coisas que não gostamos de fazer. Então, muitas inimizades, muitas discórdias, podem ser fruto de influência de espíritos negativos. Próxima pergunta, 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles que fizemos mal neste mundo? Ou seja, será que quando praticamos o mal com uma pessoa, muitas vezes sem querer, né? Às vezes a gente faz o mal com uma pessoa sem intenção de fazer, por pequenas coisas, por picuinhas, né? Será que essa pessoa não vai gostar mais de nós quando partir para o mundo espiritual? Vamos ver o que eles dizem. Se são bons, perdoam. Mas se forem maus, podem conservar esse ressentimento e algumas vezes persegui-los até uma outra existência. É aquilo que nós falamos no início, né? Aquelas pessoas que são inimigos de uma vida passada e se reencontram numa próxima encarnação. Às vezes são frutos de uma vida passada. Mas se as pessoas são boas, aqueles que estão procurando ser bons, como nós aqui, que viemos procurar a luz aqui no Centro Espírita, nós vamos perdoar nossos inimigos, porque foi Jesus que nos ensinou a perdoar, sempre perdoar, para evitar de nos contaminar com esse mal. Ele perguntou também se cada um de nós tem alguma parte no universo e sua metade, a qual um dia fatalmente se unirá. A gente vê muito falar em almas gêmeas, né? Existe até música da A Metade da Laranja. Será que existe metade? Né? Se existisse metade, a gente poderia vir sem as pernas e a outra metade estava com as nossas pernas lá. Então, não pode. O que eles disseram? Não existe união individual entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a classe que ocupam. Ou seja, a união entre as almas, a simpatia maior que os espíritos se encontram, é quando estão no mesmo nível moral. Este é a grande chave para nós conquistar amizades no mundo espiritual. E onde é que nós vamos aprender a moral? Aqui na Terra, que a Terra, na realidade, é uma grande escola, onde os mais adiantados se esforçam mais e progridem mais depressa, e os mais preguiçosos vão retardando esse aprendizado. Mas todos um dia voltarão a se encontrar. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem vir cedo no futuro, ou seja, aqueles que não são simpáticos hoje, aquelas pessoas antipáticas para mim, será que no futuro nós vamos ser simpáticos? Claro que sim, né? Sim, todos serão. O espírito que hoje se encontra numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera que o outro está. É aquilo que eu falei antes. Todos nós estamos num aprendizado permanente. Aqueles que estão mais abaixo, um dia
crescerão. Um dia passarão para um nível um pouco superior. E aí vão se encontrar com aqueles que estão numa escala maior. Vamos comentar rapidamente aqui sobre a escala espírita que nós aprendemos lá no ESE, né, Beto? Sim. Em qual está? Terceira classe, espíritos imperfeitos. Agora eu quero ver, agora que a porta torce o rabo, né? Eu quero ver quem é de vocês que vai se encontrar aqui. Espíritos imperfeitos. Será que nós somos ainda espíritos imperfeitos? Quem acha que somos, levanta a mão, vamos ver. Muito bem. Nota 10 para vocês. Realmente. Se nós estamos num mundo de expiações e provas, que ainda é um mundo inferior, é porque nós somos imperfeitos. É lógico. E nessa classe existem os espíritos impuros, que têm propensão para o mal, praticam o mal pelo prazer de fazer isso. Nós temos muita gente que acontece aí, né? São maléficos mesmo, aqueles que praticam mal sem piedade. Insuflam a discórdia, a desconfiança entre as pessoas. São propensos aos vícios e à sensualidade. Vamos agora para os levianos. São inconsequentes e zombeteiros. Eu acho que eu me enquadro aí, né? Mete-se em tudo sem se preocupar com a verdade. Eu me preocupo com a verdade. Se comprazem em causar leves sofrimentos e fazer intrigas. Também não gosto de fazer intrigas. Não estou fora desse leviano. Sábios, pseudo-sábios, que se julgam saber mais do que sabem. Aqui nós temos muita gente assim, né? Gente que se acha que sabe mais do que os outros. Mas na realidade, a maioria das coisas que ele sabe, ele inventa na hora. Os neutros não são suficientemente bons para fazer o bem, nem bastante maus para praticar o mal. Existem mais umas classes de espíritos. Mas eu botei só essas aqui que são as principais. E tenho certeza que vocês vão pensando, cada um para si mesmo, na hora de dormir, que encostar a cabeça no travesseiro, vão começar a pensar para qual é a classe que eu pertenço a dizer. Eu sou capaz de jogar com vocês vão dizer que são neutros, né? Não são suficientemente bons, mas também não são maus, né? Nós estamos num nível médio. Eu acho que a maioria de nós se encontra nesse estágio. Então, provavelmente, quem se encontra nesse estágio vai participar da nova progressão da Terra, do mundo de regeneração. Né? Nós vamos nos encontrar. Porque... Então, nós vamos pensar agora um pouco na segunda ordem, que são os espíritos bons. Vocês vão ver como não é fácil ser espíritos bons. E os espíritos bons, são os que vão habitar na nova fase da Terra, no nosso planeta, quando nós passarmos para o mundo de regeneração. Diz o Evangelho que a maioria vai estar entre os espíritos bons. E também aqueles que estão se esforçando para ser bons, como é o nosso caso aqui, né? Nós deixamos de estar em casa, assistindo uma televisão, né? E estamos aqui para aprender mais alguma coisa, é aprender essas palavras que nos indicam o caminho que nós devemos seguir. Nessa segunda ordem, predomina a bondade, são benévolos para com todos, praticam o bem por prazer. Aqueles que têm prazer em praticar o bem. Não sentem ódio, nem rancor, nem ciúme, nem egoísmo, nem orgulho. Vê como é difícil, né? Quando chega ali não sentir ciúme, não clique, né? Nas pessoas. É difícil, né? Não sentir rancor de ninguém, nem daqueles que nos ofendem. Dizia Jesus, perdoai aqueles que vos ofendem. Quando nós rezamos o Pai Nosso, como a nossa irmã rezou, né, eles dizem, perdoa-nos, Senhor, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Nós temos que perdoar mesmo, né? Só assim nós vamos fazer parte dos bons espíritos. E onde estão os verdadeiros homens de bem? Esses homens de bem que estão no Evangelho, eles que irão habitar
nosso novo planeta. Está lá, quem quiser dar uma conferida, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Então vamos ver o que é que precisa para ser um homem de bem, para nós poder passar para essa nova fase do planeta. O verdadeiro homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos. Questiona sua consciência se fez todo o bem que podia e se ninguém tem o que reclamar dele. Você se lembra lá no início, né? Que eu falei sobre as pessoas que estão sempre reclamando? Abre o olho, né, minha gente? Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Não guarda ódio nem ressentimento. Perdoa e esquece as ofensas. Então, a pessoa que está mais ligada aos bens espirituais, aquele que sabe que tudo que nós tiver aqui, um dia nós vamos ter que devolver, né? Nós só temos as coisas aqui na Terra por empréstimo. Inclusive a nossa beleza, essa minha beleza, né? É por empréstimo. E depois que eu for lá para a cova, vocês vão ver como é que vai ficar essa careta aqui, né? Não tem vaidade de suas qualidades, nem da sua fortuna, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. E quantas vezes já foi tirado de umas pessoas, né? E tudo que tem terá que prestar conta do que foi lhe dado. Então está compromisso, né, minha gente? Então é melhor não ter nada, porque não precisa prestar conta de nada. Trata todos como iguais, com bondade, benevolência, respeita os direitos de todos, como gostaria que os seus fossem respeitados. E o da primeira ordem, finalmente, é espíritos puros. Um dia nós vamos chegar lá, conforme disse Jesus, né? Todos, impreterivelmente, todos um dia chegarão lá. Mas vocês imaginem a caminhada que nós temos que fazer. Passar primeiro pelo homem de bem, que não é fácil, né, para poder chegar lá. Então, quem são os espíritos da primeira ordem? Esses espíritos puros não estão mais sujeitos a reencarnar, porque já percorreram todos os graus que atingiram o grau máximo da perfeição. Será que eles vão descansar depois de chegar no grau máximo da perfeição? Não. Não existe aquela história de dizer que o fulano desencarnou, agora vai descansar. É a pior inverdade que nós falamos. O trabalho é permanente. Nós continuamos a trabalhar. Quando chegarmos lá no grau máximo de espíritos puros, eles retornarão não em carne, não reencarnados, mas para nós auxiliar, para nós ajudar, sempre que nós pedir por eles. São os anjos, os arcanjos, os serafins, né? Aqueles espíritos de luz que nos invadem, como está sendo agora nesse momento invadido nossa casa espírita. Nesse momento estamos recebendo muita luz. Aqueles que têm ouvidos de ouvir e têm olhos de ver, poderão sentir nesse momento. E através dessa luz, desse sentimento, nós vamos nos preparar para receber o nosso passe hoje. Pensando em Jesus, pensando no nosso Pai maior, Deus, Criador de todas as coisas, Pai supremo do universo. Sabemos, Senhor, quanto estamos distantes ainda de chegar à perfeição. Nós estamos nos esforçando, Senhor. Tem misericórdia de nós que ainda caminhamos nesse vale de trevas e expiações. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas doenças. Ajuda-nos a perdoar aqueles que não gostamos, que não simpatizamos, para que assim nós possamos conviver nesse mundo espiritual com esse amor universal que une a todos os irmãos em Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai. E
e a Ele que conclamamos neste momento, pelo nosso esforço. Estamos prestando neste momento, Senhor, aqui a seus pés, dedicamos a nossa prece em seu louvor, agradecendo a tudo que nós recebemos, agradecendo por esta noite, agradecendo por participar desta família espiritual, agradecendo por ter conhecido a doutrina espírita. Muito obrigado a todos, que tenham uma boa noite e até uma próxima ocasião.